Estamos de volta com o programa Viva Bem. Hoje estamos entrevistando a nutricionista Carla Bernardo e falando sobre diversos assuntos sobre nutrição. Nós vamos agora checar a entrevista da repórter Morgana Hels, que foi até o campus da Faculdade SATIC para verificar o que os acadêmicos andam consumindo nesses dias de tanto frio. O frio está chegando e junto com ele a vontade de comer mais. Geralmente nesta época do ano há uma mudança radical na alimentação. De acordo com os nutricionistas, a explicação para isso é de que o nosso corpo precisa de mais calorias para manter a temperatura normal. Durante o inverno, você costuma abusar da alimentação? Costumo, realmente. Até porque a gente costuma daí, friozinho, vamos assistir um filme, uma pipoca, um chocolate quente, e aí vai. Um brigadeiro, sempre. Sim, não só durante o inverno, mas a estação toda, verão e inverno, né? O caso é porque eu também sou um pouco acima do meu peso, pela alimentação, né? Quem tem a vida agitada acaba trocando a alimentação saudável por lanches rápidos, como pizza, chocolate quente e demais alimentos calóricos. Carla, verificamos na matéria da Morgana que no inverno as pessoas consomem alimentos mais calóricos. É verdade também que no inverno a gente come mais? É verdade. No inverno a temperatura corpórea cai. Então, o nosso organismo tenta manter a nossa temperatura. Para isso, ele gasta muito mais energia. E como ele gasta essa energia, ele quer repor. Então, ele pede na forma do alimento. Como a nossa fonte primária de energia são os carboidratos, que são os nutrientes que vêm dos pães, massas, bolos e dos doces, o nosso organismo, então, pede mais esse tipo de alimento. E existe algum alimento que tu achas que seriam assim os mais consumidos e calóricos dessa estação, por exemplo? Com certeza as massas, pizzas, fondis são os mais consumidos no inverno, né? E entre homens e mulheres, o metabolismo muda? Existe uma tendência para algum deles engordar mais? Então, existe uma diferença fisiológica entre o homem e a mulher. A mulher, ela possui um hormônio, estrógeno, que faz com que acumule mais massa gorda, que seria o nosso tecido adiposo, nossa gordura. Já os homens, eles têm testosterona, que faz com que eles produzam mais massa muscular, que eles possuam mais massa muscular. E a massa muscular, ao contrário da massa gorda, da gordura, ela é ativa. Sendo ativa, ela gasta energia durante 24 horas do dia. Já a massa gorda, não. Então, os homens têm mais tendência a emagrecer do que as mulheres por isso, porque eles possuem mais massa magra, mais músculo, né, que é ativo e que gasta energia durante todo o dia. E as mulheres, infelizmente, não. No inverno nós comemos mais, mas também queimamos bastante, né? Então, assim, no inverno a gente acaba engordando mais ou equilibra? Depende do que tu consome. Depende muito do que tu consome, né? Realmente a gente gasta mais, então seria uma época adequada para o emagrecimento. O que acontece é que a gente consome mais, por estar geralmente no inverno fazer muitas jantas, muitos encontros, costuma consumir muito mais quantidade, né? Não o alimento, o tipo de alimento em si só, mas a quantidade mesmo. A questão, falando do inverno, vamos entrar então na parte das bebidas alcoólicas, Carla. Esfriou, tomou um vinhozinho ou tomam um destilado. As bebidas alcoólicas, elas prejudicam na questão de manter o peso? Prejudicam, sim. As bebidas alcoólicas, elas contêm cada grama de álcool, na verdade, 7 calorias. Só que as calorias não são semelhantes às calorias encontradas num alimento, como os carboidratos ou proteínas ou lipídios. As calorias do álcool, elas são chamadas vazias. Isso quer dizer, o organismo não absorve esse tipo de caloria. Só que, em compensação, ele faz com que a digestão dos outros nutrientes seja diminuída, se torne mais lenta. Isso faz com que o alimento demore muito mais tempo para ser digerido e seja muito mais absorvido. Então, no caso, na digestão de um pão, vai ser muito mais carboidrato absorvido, a gordura também vai ser mais absorvida. E isso pode ocasionar um aumento de peso, não exatamente por causa da caloria do álcool, mas pelos alimentos que são consumidos com ele. No site de relacionamentos Orkut,
existe até uma comunidade, vamos beber porque comer engorda. Então as pessoas estariam se enganando, acreditando que ingerir álcool emagrece do que está se alimentando. Exatamente, porque o álcool geralmente não é consumido sozinho, né? Geralmente as pessoas consomem com algum petisco, algum alimento junto. Então, o álcool em si, para uma pessoa que é alcoólatra, ele realmente provoca uma perda de peso. Mas por quê? Porque a pessoa troca o alimento totalmente, né? Às vezes durante quase todo um dia, pelo álcool, que tem calorias vazias. Aí pode provocar emagrecimento. Mas quando o álcool é consumido e você costuma ingerir outros alimentos, o que é o normal de toda pessoa que sai para beber com os amigos, vai num barzinho, exatamente. Então, ele costuma provocar um aumento de peso, não uma diminuição. Carla, e é muito comum a gente perceber que no inverno as pessoas engordam um pouquinho, aí começa a chegar o verão, recorrem às dietas milagrosas. As dietas, elas podem até exercer um resultado, né, de emagrecimento nos primeiros momentos, porque quando você faz uma restrição calórica, por exemplo, o organismo ele vai emagrecer, mas como? Ele vai perder massa muscular. Você vai utilizar a energia do seu músculo para repor o que não está comendo e não retirando a massa gorda. Então, no início você emagrece porque perde a massa muscular. Só que quando você deixa de oferecer alimento ao organismo, ele diminui também a sua taxa de metabolismo basal, que a gente chama. O que seria? Seria todas as funções do seu organismo, respiração, batimentos. Então, quando você deixa de oferecer um alimento e ele fica com pouca energia, ele também abaixa o gasto de energia. Isso chega num equilíbrio e você passa a não perder mais peso. Então, e essas dietas, elas também têm um prazo para terminar. Então, geralmente, quando as pessoas terminam a dieta, voltam a consumir o que comiam e retornam ao peso, e às vezes até ultrapassando o peso que tinham antes. Uhum. Essa questão, então, de quanto emagrece, quanto mais rápido tu emagrece, mais rápido tu engorda, então realmente ela vale? Vale sim. O indicado é que a pessoa emagreça gradativamente, aos poucos, né, durante no máximo uns 4 quilos por mês, para que depois ele consiga manter esse peso. Então, não deve ser feita uma dieta radical, com restrição de calorias, com restrição de alimentos, e sim uma reeducação alimentar, com uma diminuição gradativa da quantidade de alimentos, mas com as 6 refeições por dia. Carla, a questão da busca pelo corpo ideal, a mulher está sofrendo muito com isso, pois nas capas de revistas, as atrizes, as modelos com um corpo magérrimo. Quais são os problemas que a gente sofre por essa busca incessante pelo emagrecimento? Então, existem muitos transtornos alimentares nessa busca por um emagrecimento ou por um corpo irreal, na verdade, né? Um corpo não saudável. Os principais conhecidos atualmente, que podem iniciar desde a infância, são a anorexia nervosa e a bulimia nervosa. A anorexia nervosa, ela acomete principalmente mulheres jovens e tem o pico nas mulheres de 14 e nas mulheres de 17 anos. Ela é muito comum, chega a atingir 4% da população. É muito comum entre as mulheres, né, nessa idade, chegando a atingir 4% dessa população. Já a bulimia, ela acomete cerca de 1 a 3% de mulheres também, é mais comum em mulheres, e ela já traz um risco maior, também porque o vômito autoinduzido, que seria um dos principais sintomas da bulimia, pode causar doenças, como por exemplo a falta de potássio, que pode acarretar em problemas mais sérios à saúde. Carla, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Viva Bem. Ficamos super felizes com a sua participação. Acredito que tenha esclarecido várias dúvidas ao nosso público. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Carla. Então, o telespectador que quiser mais informações pode entrar em contato com você, né? Pode sim, pode entrar em contato por meio do meu telefone, 48 9604 8896. Então tá bom. O programa Viva Bem fica por aqui. Boa noite.